Então, às vezes, a burocracia do Estado gera uma situação que é única, assim. Muitas vezes a gente vê no Brasil, ocorre em outros países, mas no Brasil a gente consegue observar de forma mais consistente. Às vezes a própria burocracia atrapalha o Estado em si a executar a política. Por exemplo, você tem o INCRA querendo criar um programa de assentamento e você tem, por exemplo, estruturas normativas, por exemplo, dos órgãos ambientais, sejam estaduais ou em âmbito federal, que não concedem a licença para um assentamento que já foi criado, né? Ou o próprio órgão não solicitou isso, ou não cumpriu os requisitos necessários na legislação. Então, o produtor muitas vezes fica prejudicado porque ele se vê numa situação em que ele não detém as licenças necessárias, ele está preso por uma vinculação do instrumento que cedeu àquela área, por um prazo determinado, ele tem que se fixar ali, ele tem que produzir ali, mas ele não tem as condições mínimas, às vezes até de autorizações. E aí a gente vai analisar aí questões como os recursos necessários para que ele possa produzir, o acesso à linha de créditos, que às vezes precisam ser melhor estudadas nessa dinâmica, o acesso ao escoamento da produção, inclusive a aquisição de insumos também, que é importante. Você precisa de sementes, você precisa às vezes melhorar a terra em determinadas situações, precisa de instrumentos ali necessários, até mesmo agrodefensivos. E todas essa conjuntura, o produtor normalmente é uma pessoa, e aquele que está na área é uma pessoa sem muito conhecimento, né? Então ele encontra muitos óbices. Por outro lado, você tem aí um particular que às vezes quer adquirir aquela área e tem condições até mesmo de dar uma destinação muito melhor, até mesmo para atingir a função social da propriedade naquele assentamento, e ele também se vê impossibilitado de fazê-lo. Às vezes tem que responder até mesmo a processos criminais por ter adquirido áreas de produtores que às vezes não tinham condições de fazê-lo, né? Então o Estado às vezes prefere deixar aquilo lá sem ninguém tocar ou sem dar uma destinação do que permitir que o particular possa exercer de forma coerente aquela atividade, né? Mesmo que não seja efetivamente aquele que recebeu, mas uma outra pessoa que tenha condições de adquirir aquilo dentro da legalidade, né? Então, essa dinâmica precisa ser bem estudada pelo Congresso. Realmente esse projeto de lei, que foi aí no âmbito de uma CPI, trouxe um assunto extremamente importante para a sociedade, porque ele trouxe a discussão de um problema muito grave, que é essa transferência fora dos ditames legais. Mas essa discussão, a transferência em si é o ápice de um conjunto de fatores que às vezes não permitiram o produtor rural a se fixar no solo, não apenas por vontade dele em alguns momentos, mas porque a conjuntura de dinâmicas e de exigências, até mesmo no poder público, não permitiu que ele atuasse de forma adequada, né? Então o Estado tem que analisar isso de uma conjuntura ampla. É importante sim a criminalização daqueles que adotam uma postura de má fé, que vendem fora do prazo, que querem instituir em alguns momentos até mesmo uma indústria do assentamento, né? Que querem receber lotes e logo em seguida vender. Mas você não pode colocar no mesmo bojo aquelas pessoas que agem de boa fé, aquelas que produzem, aquelas que cumpriram os requisitos legais e não receberam, às vezes, o título por uma inação do Estado ou não conseguiram se ver livre disso, né?